Pois bem, meus irmãos, Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, na minha maneira de ver, esse é o texto mais importante no que diz respeito à nossa compreensão da justiça por meio da fé. Esse é o texto das Sagradas Escrituras que você precisa compreender. Se você nos visita hoje pela manhã, e se no final desse estudo restar ainda alguma dúvida no seu coração, eu gostaria muito que você considerasse conversar com um dos pastores da igreja, que você tirasse as suas dúvidas, para que esse texto ficasse de fato bem claro na sua mente. Se você nos acompanha pela internet, talvez você ainda não compreendeu, quem sabe, a mensagem da cruz ensanguentada. Se ao final do estudo restar qualquer dúvida, mande uma mensagem para a página da nossa igreja, ou deixe um comentário nesse vídeo quando ele ficar salvo no canal. Mas todos nós, meus irmãos, precisamos conhecer muito bem essa doutrina, porque é por meio dessa doutrina que nós somos salvos. Nós somos salvos por meio da graça através da fé. Isso precisa ficar muito claro em nosso coração, para que depois você não corra o risco de ir na sua escola, na sua universidade, na empresa onde você trabalha, na rua onde você mora, no almoço, num jantar com a sua família, alguém pergunte a você por que é que você sabe que estará no céu, e você não corra o risco de dizer que é porque você é gente boa, ou porque você compra e paga, promete e cumpre. Hoje pela manhã nós vamos estudar a maneira com a qual o Senhor Deus pagou o preço pelo resgate da nossa alma. Nós vamos estudar a maneira pela qual a ira de Deus foi afastada de sobre nós, e nós vamos estudar a maneira pela qual nós temos total certeza inafastável, de que nós estamos completamente seguros na vitória do Calvário. Portanto, perceba que é essa doutrina que no final das contas diz para você se você está salvo ou se você permanece em condenação. É por causa disso que você não pode ter dúvidas com relação ao estudo que nós teremos hoje pela manhã. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro aos irmãos da internet? Coloque aí nos comentários se ficou claro. Vamos lá? Romanos capítulo 3, verso 21. A palavra nos assevera assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Pois bem, meus irmãos, conforme nós estávamos estudando desde há alguns domingos atrás, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, mais precisamente até o capítulo 3, verso 20, Paulo nos falou acerca da doutrina do pecado, e nós estudávamos que isso se fazia necessário para que nós pudéssemos valorizar o antídoto para o pecado, que é a doutrina que nós estaremos estudando hoje pela manhã. Portanto, ao longo dos domingos anteriores, ficou demonstrado que todo ser humano se encontra diante do justo juízo de Deus por causa do pecado.
Não existe ninguém em absoluto que escape à justa e santa ira de Deus. O único ser humano que um dia viveu sobre a face da terra e que estava imune a esse mal sem par fora o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fora produto do poder do Espírito Santo no momento em que ele foi gerado no ventre da Virgem. Portanto, ele não herdou o pecado de Adão, e após o seu nascimento até a sua crucificação, ele jamais cometeu qualquer pecado. Portanto, o Senhor Jesus é o único que foge a essa regra. À exceção de Jesus, todos pecaram. Dessa forma, uma vez que nos domingos anteriores, nos capítulos 1, 2 e em parte do capítulo 3, nós descobrimos qual a nossa real situação, a pergunta que nós precisamos responder nessa bela manhã de domingo é a seguinte: como pode o homem voltar a estar em paz com Deus? Nós estudamos que herdamos o pecado de Adão, portanto, desde a concepção nós já somos pecadores, nós já nascemos em pecado, portanto, todos nós já nascemos condenados. Para além do pecado de Adão, todos os dias nós somamos o nosso próprio pecado, nós pecamos por palavras, por pensamentos, por atitudes. A pergunta é: que somos pecadores? Disso nós já temos certeza, mas como nós nos livramos do pecado? Como nós podemos fazer com que a ira de Deus seja afastada? Como nós podemos apaziguar esse Deus que se encontra irado? Como nós podemos desobstruir o caminho que foi obstruído pelo pecado? Como pode um homem vil e pecador voltar a ter paz com Deus que é 3 vezes santo? Ora, para que o homem possa voltar a estar em paz com Deus, ele precisa pagar a sua dívida, para que dessa forma Deus possa considerá-lo justo. Só que do ponto de vista humano, nós não tínhamos a menor condição de pagar essa dívida. Assim como a lei de Moisés deixou bem claro. Nós estudamos isso no domingo passado, Romanos capítulo 3, verso 19 e verso 20. O que é que essa passagem nos explica? O que é que ela nos diz? Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que nós estudamos no domingo anterior? Que de acordo com o legislador Moisés, se porventura um ser humano pudesse cumprir toda a lei moral, toda a lei cerimonial, esse homem de fato estaria justificado diante de Deus, porque ele seria um homem perfeito. Ele jamais teria cometido um único erro sequer, ele jamais teria pensado qualquer impropério, ele jamais teria pronunciado qualquer palavra torpe, ele jamais teria agido de uma maneira indecorosa, seria um ser humano perfeito. Contudo, nós sabemos que isso é impossível, e é impossível por 2 motivos. O primeiro motivo é pelo fato de que nós já nascemos pecadores, nós herdamos o pecado de Adão. E o segundo motivo é que, ainda que nós não tivéssemos nascido pecadores, e nós já nascemos em condenação, mas ainda que nós não tivéssemos nascido em condenação, seria impossível para nós, imperfeitos como somos, passarmos toda uma vida sobre a face da terra sem jamais errarmos, sem jamais falharmos. E nós sabemos que basta um único pecado para nos tornar réus de uma condenação justa e eterna. Portanto, onde Deus queria chegar quando Ele nos ofereceu a lei, é o que Paulo nos diz nesses 2 versos que nós acabamos de ler. Deus queria deixar claro que todos nós somos pecadores. Deus queria fazer com que toda a boca estivesse calada perante Ele. Deus queria deixar claro que todo ser humano é culpável,
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque a função da lei é provar que nós somos pecadores. Pois bem, é por causa dessa impossibilidade de sermos salvos através do cumprimento da lei que Paulo escreveu, sendo inspirado pelo Espírito Santo, o texto que nós estamos estudando hoje. É por causa dessa impossibilidade de sermos salvos por meio da lei que ele diz assim, no verso 21 de Romanos capítulo 3. Palavras do apóstolo: mas agora, perceba como a ideia dele é mudar a sua linha de raciocínio. Perceba a conjunção de adversidade. É como se ele dissesse: porém, contudo. Ele agora vai nos comunicar o antídoto. Ele agora vai nos apresentar o remédio. Ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esse verso, irmãos, é preponderante para a compreensão da nossa salvação. E para compreendê-lo, nós precisamos ter bastante claro em nossa mente o que significam essas duas palavras lei que aparecem no verso 21. No primeiro momento Paulo diz: mas agora sem lei. E no segundo momento ele diz: testemunhada pela lei. É a mesma palavra, com duas conotações completamente diferentes. Perceba, nos versos 19 e 20, Paulo provou que por meio da lei é impossível para o homem salvar-se. Vocês compreenderam isso, irmãos? Com isso em mente, no princípio do verso 21, ele diz assim: mas agora sem lei. Em outras palavras, sem o auxílio da lei, sem que você tenha que cumprir a lei. Paulo está dizendo que para a sua salvação, você não precisa cumprir os 10 mandamentos de Deus, porque é impossível para você cumpri-los, sem nunca falhar em pelo menos um deles. É em virtude disso que ele diz: mas agora sem lei, ou seja, sem a ajuda da lei quanto à sua salvação, se manifestou a justiça de Deus. E é por isso que esse verso é tão importante, porque Paulo está dizendo que você é salvo, preste atenção, sem a ajuda da lei, sem ter que cumprir a lei. Só que para tanto, Deus não pode sacrificar a justiça dele. Ele precisa salvar você sem a ajuda da lei, contudo sem varrer o seu pecado para baixo do tapete, sem esconder o seu pecado no armário. Por isso Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça. Deus vai te salvar sem o auxílio da lei dos mandamentos, mas ele vai permanecer santo, mas ele vai permanecer justo, mas ele vai cumprir a sua palavra. Vocês estão me acompanhando, irmãos? E para que não reste dúvida, ele diz que essa justiça não é uma justiça alienígena, não é um plano B que Deus inventou, é uma justiça testemunhada pela lei. Quando Paulo diz testemunhada pela lei, segunda palavra lei, segunda vez que a palavra lei aparece no verso 21, Paulo está dizendo que essa justiça foi manifestada em todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias. Paulo está ratificando o cânon do Antigo Testamento, testemunhada pela lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e pelos profetas, desde Juízes até Malaquias, os livros históricos, poéticos, profetas maiores, menores. Paulo está nos dizendo que nós somos salvos sem que venhamos a precisar guardar todos os mandamentos da lei. Mas essa salvação é testemunhada no Antigo Testamento. Ela sempre esteve lá, só que de uma maneira velada, só que de uma maneira simbólica. Contudo, agora ela vai ser plenamente revelada. E como é que Deus manifesta a sua justiça? Como é que Ele descortina a sua justiça?
Como é que ele torna a sua justiça clara? Através do objeto da nossa fé, que é Jesus. Então, finalmente, no verso 22, ele vai introduzir o objeto da nossa fé. E se você está anotando, seria muito bom que você anotasse. Você vai perceber que o verso 22 de Romanos capítulo 3 está intimamente ligado a Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Olha só. Domingos anteriores, o que foi que nós estudamos? Romanos 1, 16 e 17. Paulo está dizendo qual a grande tese da carta. Qual é o grande assunto da carta? Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. É a doutrina que ele quer compartilhar. Em Romanos ele compartilha o Evangelho, as boas novas de salvação. Ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A pergunta teológica é: crê em quê? Crê em quem? Paulo não diz qual é o objeto da fé. Ele só diz que nós somos salvos quando nós depositamos a nossa fé nesse objeto, nesta pessoa. Só que ele abre um parêntese, como o pastor Rony gosta de dizer nas pregações, né? Vamos abrir aqui um parêntese. Na teologia nós chamamos de diatribe. É uma explicação dentro da própria explicação. Paulo diz que nós somos salvos pela fé, não diz em quê. Então ele fala a respeito da nossa doença, que é o pecado, fecha o parêntese, aí agora no capítulo 3, verso 22, ele está retomando o que ele disse lá no capítulo 1, verso 16 e 17. Olha só: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Agora olha para o verso 22. Paulo diz assim, Romanos 3, 22. O Evangelho de Deus é a justiça dele, por meio da fé. Aí nós temos, após essa palavra fé, aquilo que os gregos chamavam de preposição de instrumentalidade. É o em, é o por meio de. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é a pessoa em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. O justo é salvo por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança na pessoa maravilhosa dele. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo continua: para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Por que é que não há distinção? Porque é que todos os seres humanos precisam, caso desejem ser salvos, depositar a sua confiança em Jesus. Porque não há distinção. Visto que, verso 23, o verso 23 é um resumo do capítulo 1 e do capítulo 2. Visto que todos, e nessa palavra todos, Paulo está colocando quem, irmãos? Vocês já sabem. Paulo coloca quem nessa palavra todos? Todos os seres humanos, judeus e gentios, à exceção de Jesus. Porque nós já temos demonstrado que todos, sem exceção, Romanos 3:23, pecaram. E carecem da glória de Deus. Eles carecem da glória de Deus, desesperadamente. Foi isso que nós estudamos até esse domingo. Que nós carecemos da graça de Deus, desesperadamente. Nós estudamos até aqui que, por meio da força do nosso braço, ou do poder do nosso intelecto,
nós jamais reuniríamos condições de oferecer algo a Deus que Ele pudesse receber, porque não restou nada em todo o universo que não tenha sido contaminado pelo pecado. Vocês lembram? Não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Nós precisamos de uma justiça que nos seja dada. Nós precisamos de uma justiça que não nos cobre nada, porque em último caso nós não temos nada a oferecer. Se nós tivéssemos que dar um primeiro passo em direção a Deus, para que depois Deus viesse até nós, nós jamais seríamos salvos, porque nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Não restou nada de bom em nós. Até as nossas melhores ações sobre a face da terra são maculadas pelo pecado. Talvez não em grandes proporções, mas da melhor das suas atitudes sempre vai estar um resquício de pecado ali. Então, como nós podemos voltar a ter paz com Deus? Como nós podemos afastar a ira dele que paira sobre nós, desejando punir o nosso pecado? Como nós podemos desobstruir o caminho que foi obstruído pelo pecado, que nos separou de Deus, que nos alienou dele? Paulo finalmente nos explica como é que nós nos apropriamos da nossa salvação, como é que nós podemos tocar nessa doutrina e trazê-la para a nossa vida, compreendê-la, escrevê-la sobre as tábuas de carne do nosso coração, para que não reste nenhuma dúvida de que nós estamos completamente seguros em Cristo. Então ele diz no verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual a saída? Qual o antídoto? Qual o remédio? É ser justificado gratuitamente por meio da graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há algumas palavras que teologicamente são muitíssimo importantes, e nós vamos estudar uma a uma, para que você não fique com a menor dúvida. Paulo diz: sendo justificados. O que significa a palavra justificar no enredo das Sagradas Escrituras? Preste atenção. Não são todos os seres humanos que são justificados, mas apenas aqueles que exercem uma fé salvífica, uma fé genuína em Cristo Jesus. O William Hendrickson, ele diz o seguinte: a justificação é aquele ato gracioso de Deus, por meio do qual, com base unicamente na obra mediadora efetuada por Cristo Jesus, ele declara justo o pecador, e este aceita esse benefício com o coração crente. O que é ser justificado? Dito de outra forma, ser justificado é receber de Deus a sentença de que nós somos justos, porque os nossos pecados foram perdoados. Como isso acontece? Isso acontece no momento em que Cristo Jesus ressuscita, e tendo apanhado o mérito da sua vitória na cruz, Ele olha para nós, sem que nós nada fizéssemos para merecer, e diz: aquilo que eu conquistei na cruz do Calvário, eu compartilho com você. Perceba que você não deixa de ser pecador. Mesmo crente, mesmo regenerado, mesmo querendo viver uma vida santa, você sempre vai errar.
O pecado vai ser sempre um acidente, e eu quero dar ênfase a essa palavra, um acidente na sua vida. Contudo, quando Deus, do seu trono de glória, olha para você, o que Ele enxerga não são os seus pecados, o que Ele enxerga é a justiça de Cristo que foi imputada, ela cobre você, e ela impede que Deus veja os seus pecados, e é por causa disso que você pode ter paz com Ele, porque Ele olha para você, e o que Ele enxerga é Jesus. É por isso que o Martinho Lutero, vocês já ouviram falar do Martinho Lutero? O Martinho Lutero certa vez disse assim, quando ele finalmente compreendeu essa doutrina, ele disse: portanto, meu querido irmão, irmãos, eu amo tanto essa frase, que eu coloquei ela num quadro, aí está lá no meu escritório, para ler todo dia. Olha que coisa linda, preste atenção. Portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo, e o aprenda crucificado, aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança vã em você mesmo, e diga: tu, Senhor, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti mesmo aquilo que tu não eras, e me destes o que eu não sou. Aleluia, glória a Deus. Aqui cabe um glória a Deus, né, irmãos? Oh, glória. Como é que Ele faz isso? Próxima palavra, Ele faz isso por causa do seu sobrenome, porque você tem um sobrenome bacana. É por isso. Ele faz isso por causa da casa bacana que você tem em Campina Grande, por causa do veículo que você tem, por causa da grana que você tem na sua conta. É por isso que Ele te justifica? Não, não é. Ele faz isso, diz o apóstolo Paulo, gratuitamente. Em outras palavras, sem qualquer participação da sua parte, sem qualquer mérito humano, porque pela graça sois salvos através da fé, e isso não vem de vós, mas é o quê? É um dom, é um presente, como nós costumamos dizer em nosso evangeliquez, é um favor imerecido. A salvação é somente pela graça através da fé. Toda a obra da salvação, preste atenção porque esse termo é um pouco estranho, toda a obra da salvação é monergística. O que isso significa? Significa que você está morto em seus delitos e pecados, e imagine que Jesus em um corpo de glória se encontra à destra do Pai, no mais alto e sublime céu, e você não pode fazer absolutamente nada para sair do estado de morte em que você se encontra e voltar à presença dEle. Então o que é que Jesus faz graciosamente? Ele abandona o trono de glória dEle e vem até você. Ele toma você pela mão e leva você até o reino dele, de onde você jamais sairá. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é você que vai até Jesus porque você está morto, é Jesus quem precisa ir até você. Não é você que segura na mão de Deus, é Ele quem vai até você, toma você pela mão direita e diz: não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento com a minha destra de poder. É por isso que eu creio com toda a força do meu coração que a graça que nos chamou no princípio da nossa jornada será suficiente para nos manter seguros até o final. É por isso que eu creio que é impossível decair dessa graça. É por isso que eu creio que é impossível perder essa salvação, porque não é qualquer pessoa que nos salva, mas é o Senhor Jesus. Muito conhecido essa história de que certa vez chegaram para o pastor Russell Shedd e perguntaram se ele acreditava ser possível perder a salvação.
E ele respondeu: depende de quem salva. Eu creio que quem me salvou foi Jesus. Ele não faz nada pela metade, ele não faz nada parcialmente. Você lê a escritura de Gênesis e Apocalipse e você tem um encontro com um Deus que nunca falhou. Ou ele já falhou? Aí ele vai falhar justamente na salvação, que é o ponto alto da sua obra vicária. Irmãos, com todo respeito, eu não consigo conceber teologicamente dessa maneira. Eu não consigo conceber o homem tendo que caminhar até a metade do caminho e Jesus caminhar até a outra metade para que eles se encontrem, o homem segure na mão dele e vá com ele para o céu. Se eu tivesse que segurar na mão de Deus para chegar até o céu, eu não chegava nem até a próxima esquina, porque eu me conheço. Se ele não me levar, eu jamais terei condições de ir. Mas se Cristo comigo vai, diz o louvor, eu irei e não temerei, com gozo irei, porque comigo ele vai. Sim, ele vai. Sendo justificados gratuitamente, a próxima palavra é a palavra graça. Nesse ponto você se pergunta, mas o que foi que eu fiz para merecer? O que foi que eu fiz para que o meu Deus sangrasse por mim das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde? O que foi que eu fiz para que ele suportasse toda aquela dor, toda aquela afronta, toda aquela vergonha, todo aquele escárnio? Você não fez absolutamente nada, porque a Bíblia é clara ao afirmar que ele nos amou antes da fundação do mundo. Mesmo antes que esse teatro todo que nós chamamos de criação fosse formado, mesmo antes da queda daquele primeiro casal, Deus já sabia, por meio da sua vontade soberana, que nós seríamos alcançados pelo Evangelho e teríamos a nossa vida transformada. E foi Ele que disse ao seu Pai que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdeu. Jesus dizendo claramente, provando por A mais B, que todos aqueles que foram comprados por Ele na cruz do Calvário estão completamente seguros, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada, irmãos, não há absolutamente nada que possa nos separar desse Deus Todo-Poderoso. Ora, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, se foi Cristo que morreu e ressuscitou por eles? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Se em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo, e se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, Romanos 8,38 seria escrito com letras douradas. Perceba se não merecem letras douradas a parte inicial do verso 38. Paulo diz assim: porque eu estou em dúvida. Paulo diz assim: porque me ocorre. Hein, professor Leandro? Há um termo ou há uma condição aqui? Nenhum dos dois. Não há termo, não há condição. Sabe o que é que há? Palavras do Martin Lloyd Jones: só há certeza, certeza absoluta, certeza inafastável. Paulo está dizendo isso com toda a convicção do coração dele, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Palavras do apóstolo, ele diz: porque eu estou bem certo, eu estou mais do que certo, eu tenho certeza plena, eu tenho certeza absoluta de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, poderes, altura, profundidade, não há nenhuma outra criatura que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é aquele texto que diz: levanta-te e anda. Você está vivo, você está seguro, Deus é com você. E não há nada que possa arrebatar você das mãos poderosas desse Deus. Quarta palavra importante.
Nós somos justificados, primeira palavra importante. Gratuitamente, segunda palavra importante. Através da graça, terceira palavra importante. Quarta palavra importante, mediante a redenção. Redenção, repita comigo, redenção. O termo redenção vem da palavra grega apolitrosis, que significa libertar por meio do pagamento de um resgate. Libertar por meio do pagamento de um resgate. Vocês lembram que no verso 21, quando eu disse, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus? Vocês lembram que eu disse que Deus não varre a sujeira do pecado para baixo do tapete? Vocês lembram que eu disse que Deus não esconde o esqueleto do pecado atrás do armário? Deus manifesta a sua justiça através da palavra redenção. O que é redimir? Redimir é libertar um escravo, sem que ele faça nada para merecer, pagando aquilo que é cobrado pela liberdade dele, e uma vez que você o compra e ele pertence a você, você simplesmente o liberta. Redenção. O escravo agora olha para ambos os lados e diz assim: eu fui redimido, alguém me comprou e me concedeu liberdade. Meus irmãos, teologicamente falando, quem foi que nos redimiu? Quem, Brenda? Jesus, eu concordo com você. Mas ele pagou o preço que nos era devido com qual moeda? Prata ou ouro? Muito bem, minha irmã. O apóstolo Pedro diz que não foi por meio de prata ou ouro que vós fostes resgatados. A ideia é redimir. Que vós fostes redimidos da vossa boa maneira de viver, mas pelo precioso sangue. Mas pelo, eu gosto dessa palavra, vocês já perceberam? Mas pelo precioso sangue. Sangue sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que significa redimir? Deus havia sido claro, preste atenção: a alma que pecar, essa morrerá. Para satisfazer a justiça de Deus, o pecador precisa morrer. A sua dívida só podia ser paga com sangue, com o seu sangue. O que é que Jesus faz? Ele paga o preço que era devido a você, não com o seu sangue, mas com o sangue dele. Reúne o crédito e deposita na sua conta, imputando a justiça dele a você, te justificando perante Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio, através, mediante o pagamento que foi depositado em nossa conta, não por meio de prata ou de ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Redenção, portanto, é o resgate obtido por Cristo através do derramamento do seu sangue, da entrega da sua vida, para que o pecador, comprado por ele, pudesse viver. Mas como é que o sangue dele deveria ser derramado? Seria com uma faca? Com uma lança? Com uma massa? Não. Todo um rito precisaria ser respeitado, para que um Deus irado pelo pecado pudesse ser apaziguado, e para que a justiça desse Deus pudesse ser satisfeita. De que maneira, portanto, esse preço foi pago? Como é que Jesus depositou esse valor na nossa conta? Para compreender isso, nós precisamos voltar ao verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Deus havia sido bastante claro com o primeiro casal, o Adão e a Eva. Gênesis 2,16. O Senhor havia lhes dado a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, Adão, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer. É um mandamento, não pode ser quebrado. Se quebrar é pecado. Mas o homem foi lá e pecou, quebrou. Qual é a consequência? Gênesis 2,17, a parte final. Porque no dia em que dessa árvore você comer, você certamente morrerá. Quem foi que virou alvo da ira de Deus após a queda do primeiro casal? Romanos 3,23. Em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a saída? Ora, é Deus matar o pecador e satisfazer a justiça dele. Levítico capítulo 17, verso 11. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, e o sangue precisa ser derramado sobre o altar para fazer a expiação. Expiar é tornar Deus calmo, sereno. Porquanto é o sangue que fará a expiação, é o sangue que acalmará a Deus, em virtude da vossa vida. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Para você jamais esquecer. Hebreus 9, 22. O que é que está escrito? Sem derramamento de sangue. Olha a parte final. Sem derramamento de sangue não há. Eu já expliquei para vocês o que é remissão. É libertar o pecador. É retirar o peso do pecado de sobre ele. Isso é remir. Não há remissão se não houver derramamento de sangue. Agora eu quero fazer uma pergunta teológica importante para você. Se ao invés de derramar o sangue de Jesus, Deus tivesse derramado o seu sangue, o que aconteceria? Nada. A justiça dele seria satisfeita, a sua alma iria para o inferno. Está resolvido. Mas quando ele derrama o sangue de Jesus, que é perfeito, a ira dele é afastada e a justiça dele é satisfeita, porque no sacrifício de Cristo nós oferecemos a Deus algo que ele podia de fato receber, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, suficiente e eficaz. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 4, nos explica isso muito bem. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento, os animais que nós matávamos para tentar aplacar a ira de Deus, é impossível que esse sangue viesse a satisfazê-lo. Por causa disso, quando Jesus veio ao mundo, ele diz, verso 5: sacrifício e oferta não quisestes, antes em um corpo me formaste. É por isso que Jesus teve que nascer do ventre da virgem. Tu nunca tivesses prazer em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, é como se Jesus estivesse falando em primeira pessoa: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele diz no verso 9: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Retira o sangue de animais que não podem salvar, que não são suficientes para salvar, e no lugar do sangue dos animais coloca que sangue? O dele próprio, o sangue de Jesus. É isso que Paulo nos explica no verso 25, Romanos 3, 25. Agora você vai saber o que significa. O que é que está escrito em Romanos 3, 25? A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. O que significa a palavra propiciar? Pense no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, pegava 2 bodes, o bode emissário e o bode expiatório. Ele pegava
o bode emissário, e confessava todos os pecados do povo ao bode. O bode saía depressivo. Coitado. Aí ele soltava o bode no deserto, e o povo ficava olhando, e o bode ia caminhando, caminhando, caminhando. Quando o bode desaparecia no horizonte, a ideia é que Deus havia levado os pecados do povo. Só que, para que haja perdão de pecados, se faz necessário o derramamento de água. É isso? De quê, irmãos? De quê? Então o sumo sacerdote pegava o bode expiatório, sacrificava o bode expiatório, pegava o sangue dele, entrava no Santo dos Santos e derramava aquele sangue sobre a Arca da Aliança. Os dois querubins com as asas abertas, você está vendo na sua mente aí, não está? O ato do sumo sacerdote pegar o sangue do bode expiatório e derramar naquela tampa de ouro é justamente o ato de propiciar. Se chamava propiciação pelos pecados. O que é que estava dentro da Arca da Aliança? A lei. Então naquele momento, espiritualmente falando, é como que se aquele sangue estivesse cobrindo o quê? A lei, que provava que o povo era o quê? Pecador. E aquilo satisfazia Deus. Porque ao invés de enxergar a lei, que provava que o povo estava em pecado e que Deus precisava puni-lo, o sangue fazia expiação. Então momentaneamente aquilo deixava Deus o quê? Satisfeito. Mas daqui a 5 minutos alguém pecava, aí Deus já estava o quê de novo? Irado. Por isso que todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote precisava fazer a mesma coisa. Até que, na plenitude dos tempos, um sumo sacerdote perfeito entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, não levando o sangue de um animal, mas levando que sangue? O dele próprio. Esse sangue possuía defeitos? Jesus, em sua morte vicária, substitutiva, entrou de uma vez por todas, porque o seu sangue era perfeito e ele próprio era perfeito, no Santo dos Santos, e propiciou a Deus um sacrifício perfeito, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha a proporção final do verso 25. Mediante a fé. Por que é mediante a fé? Porque se faz necessário que você creia que você está naquela multidão espiritual, do lado de fora do Santo dos Santos, e que por meio da fé você está enxergando Jesus entrando naquele lugar para perdoar o seu pecado. E você crê que quando Jesus chegar ali e oferecer aquele sangue, ele vai ser recebido por Deus. Só que não momentaneamente, mas de uma vez por todas. É por isso que é mediante a fé. E dessa forma, Deus manifesta, porção final do verso 25, a sua justiça. A pergunta teológica é: como Deus pode perdoar o ímpio sem pôr de lado a sua justiça, tampouco sem sacrificar as exigências da sua lei? Resposta: no sangue do Filho. Pense em todos os chutes, pense em todos os socos, pense em todas as chicotadas, pense na coroa de espinhos, pense em Jesus carregando a cruz, pense nas mãos e nos pés transfixados, pense na cabeça depauperada pela coroa, pense no lado aberto pela lança. Tudo isso é a manifestação da justiça de Deus. É Deus convidando você para aquela plateia, dizendo: preste atenção, pecador, é assim que um Deus santo pune pecados.
E ele assistiu o filho dele morrer das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Você não tem ideia do que significa um juízo final. Você precisa desesperadamente de um advogado. Você precisa estar naquela multidão, olhando para Jesus sendo crucificado, e por meio da fé, com a ajuda do Espírito Santo, você precisa dizer: eu creio que isso foi por mim, eu creio que essa cruz devia ser minha, eu creio que esse sofrimento devia ser meu, eu creio que essa punição devia ser cobrada de mim, mas eu também creio que Jesus foi lá e fez tudo isso em meu lugar, para que por meio da fé eu tenha vida e vida em abundância. Amém? Só falta um verso para terminar e é 10h40. E aí? Mais 5 minutos ou termina? 5 minutos, irmãos, 15 para 11 nós vamos terminar, se Deus quiser. Olha para o verso 26. É a cereja do bolo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, tendo em vista a manifestação da sua... Deus varra a sujeira para baixo do tapete, irmãos? Pelo contrário, em Cristo Ele manifesta a sua justiça, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, leia-se, Deus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Perceba que há 2 personagens aqui. Há aquele que sofre a ação, esse é o justo. E há aquele que pratica a ação, é o justificador. Para que o sacrifício fosse perfeito, Deus precisaria ser o justo, Ele precisa sofrer a ação, mas Ele também precisava praticar a ação, Ele precisava ser o justificador. Existe uma passagem nas Sagradas Escrituras que deixa isso muito claro, e você não vai ficar com uma única dúvida. É Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Isaque. Quando Isaque é amarrado por Abraão e colocado sobre aquele altar, Isaque funciona como justo, porque Isaque é quem vai sofrer. Vocês estão me acompanhando? Abraão é quem vai matá-lo, portanto Abraão vai fazer as vezes de quem? Diga para mim. Mais alto. Mais alto. Do justificador. Isaque é o justo, Abraão é o... Só que quando ele levanta a mão bem alto para sacrificar o filho, o que é que ele ouve? Não faça nenhum mal ao garoto, porque agora eu sei que o seu coração pertence a mim. Abraão olha para o lado e o que ele vê? Um cordeiro. Então ele retira Isaque do altar e ele coloca quem no lugar? O cordeiro. Você está vendo a substituição acontecendo? Você é Isaque. Deus retira você e no seu lugar ele coloca o cordeiro, o justo. Teologicamente falando, quem é o justo de Deus? Quem é que nunca pecou? Muito bem. E agora, uma vez que o cordeiro estava no altar, Abraão, mais uma vez, levanta bem alto a mão. Abraão está no papel de quem, irmãos? Do justificador. Só que um homem pode matar a Deus? É inconcebível. Inclusive filosoficamente falando, Deus não pode morrer, senão não é Deus. João capítulo 10, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Então ali nós temos um tipo de Deus em Abraão, uma figura de Deus em Abraão, um símbolo de Deus em Abraão. Abraão está apontando para o sacrifício do filho, que ao mesmo tempo é o justo e o justificador. Deus ao mesmo tempo é o justo e o justificador. É Deus quem entrega a sua vida, e é por causa disso que Ele é um sacrifício perfeito. Se o homem participasse, ou contribuindo como sacrifício,
ou contribuindo como sacerdote, o sacrifício seria perfeito? Por que não seria perfeito? Porque nós somos pecadores. Mas o Filho é perfeito e o Pai é perfeito. Paulo diz, para Ele mesmo, Deus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É o Pai que assiste ao Filho sangrar. É o Filho que se sente abandonado, porque precisa cumprir toda a vontade do Pai. Ele faz isso gratuitamente, por meio da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta a você. Durante todo esse texto que nós estudamos, o homem contribuiu fazendo o quê? O quê, irmãos? Nada. É por isso que no verso 27, olhe para o verso 27, o apóstolo Paulo pergunta assim: onde, pois, a jactância? É uma palavra antiga, por isso que eu gosto da revista atualizada, que significa orgulho, altivez. Em tudo isso, onde é que fica o orgulho? Em tudo isso, onde é que fica a altivez do homem? Aí Paulo mesmo responde, ele diz, verso 27 ainda: foi de todo excluída, o orgulho do homem caiu por terra, porque o homem não contribuiu com absolutamente nada para a sua salvação. Portanto, o homem não tem do que se orgulhar no que diz respeito à sua própria salvação. O orgulho do homem é completamente afastado. O homem, na verdade, precisa engolir o seu orgulho, reconhecer Jesus como Senhor e tê-lo como suficiente Salvador. Onde, pois, o orgulho do homem foi de todo excluído? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Você percebe, Paulo está unindo o capítulo 1, verso 16 e 17, a tudo isso que ele disse agora no capítulo 3, do verso 21 ao verso 31. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí você lembra que no capítulo 1 ele provou que os gentios estavam em pecado, e que no capítulo 2 ele provou que os judeus estavam em pecado? Olha como ele une os argumentos. Versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Verso 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, leia-se o judeu, e mediante a fé o incircunciso, leia-se o gentio. Em outras palavras, quer seja judeu, quer seja gentio, para que seja salvo, o homem precisa ser salvo por meio da fé. Amém, irmãos? Meus irmãos, ficou claro? Deu para compreender porque foi que Jesus precisou morrer na cruz? Deu para compreender como é que você se apropria disso? E como você pode ter certeza absoluta que você está salvo? Amém? Considere assistir esse vídeo outra vez, quem sabe. Se restou alguma dúvida, procure o pastor Jorge, o pastor Euder, o pastor Rony, algum seminarista aí da igreja, e eles vão ter o maior prazer em ajudar vocês. O verso final, o verso 31 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes nós confirmamos a lei. Você lembra que lá no começo dessa palavra de hoje, no verso 21, eu disse que aparecia 2 vezes a palavra lei. A primeira vez que ela aparecia, ela estava relacionada aos 10 mandamentos. Nós somos salvos sem a ajuda dessa lei. Mas na segunda vez que a palavra lei aparecia no verso 21, ela significava todo o Antigo Testamento. Você lembra disso? É justamente isso que significa a palavra lei no verso 31. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse perguntando assim: por causa do sacrifício do Calvário,
por causa da vitória do Calvário, nós anulamos o Antigo Testamento? Não, pelo contrário, de maneira nenhuma. Antes, o Antigo Testamento confirma que de fato aconteceria da maneira que aconteceu. Deu para compreender, irmãos? Muito bem. Eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. Primeira delas, lembrem que para que nós possamos valorizar o antídoto, nós precisamos saber qual é o tamanho da nossa doença. Nos capítulos 1 e 2, Paulo falou do tamanho da doença, mas agora ele falou muito mais a respeito da cura, do poder da cura. Nós somos salvos unicamente pela graça, através da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Em segundo lugar, para que nós possamos nos apropriar dessa vitória e sermos finalmente salvos, nós precisamos abrir mão de todo o nosso mérito, de todo o nosso orgulho e depender completamente de Jesus. Acreditar nele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que a ira de Deus seja afastada, o preço seja pago e nós sejamos salvos. E finalmente, em terceiro lugar, talvez tenha entrado hoje pela manhã aqui alguém que até essa altura da sua vida jamais tinha ouvido uma mensagem à semelhança dessa que ouviu hoje. Talvez você que me acompanha pela internet tenha ouvido essa mensagem pela primeira vez. O meu conselho para você é: entenda que não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão unicamente no nome precioso de quem? De Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9. Preste atenção, você que me acompanha pela internet. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Porque não há distinção, uma vez que Ele é o mesmo Senhor de judeus e gentios, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Creia que na cruz do Calvário Ele te concedeu vida e vida em abundância, e nesse momento você será regenerado e salvo para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor.